Iniciando simulação em 3, 2, 1. Eu tô muito em choque com o novo lançamento do Netflix e eu preciso tirar um momento para falar sobre ele, tá? Eu estou falando de The Midnight Gospel, uma animação criada por Pendleton Ward e Duncan Trussell. E é uma animação na qual eu vou ler aqui a sinopse aqui um pouquinho, que é: um apresentador de EspaçoCast visita mundos malucos em seu simulador de universo e explora questões existenciais sobre a vida, a morte e muito mais. Não contente, vou ler uma outra aqui, rapidinho, que é: a série animada acompanha Clancy, um locutor interdimensional que visita mundos em extinção em busca de entrevistas para o seu podcast. Eu acho que vocês já podem até entender o porquê que eu já fiquei animado com uma animação como essa, né? Mas eu vou tentar desmembrar um pouco. Esse episódio vai ser um pouco... serei um fanboy. Estou falando de temas dos quais eu sou mega apaixonado, então eu vou precisar abrir uma vírgula, um parênteses aqui para falar sobre isso, porque eu quero recomendar essa animação para todo mundo e eu quero também falar um pouco da importância de consumir certas obras como essa, tá? Mas enfim, Midnight Gospel foi criada, como eu falei, por Pendleton Ward, que é o criador do Hora de Aventura. Para vocês que conhecem Hora de Aventura, que de fato pararam para consumir Hora de Aventura, entendem o potencial que esse cara tem de viajar nas ideias. E diferente de Hora de Aventura, que é uma animação que foca nessa coisa da jornada do herói, nesse arco de crescimento de uma criança dos seus 12 aos 17 anos e todo esse processo de amadurecimento que envolve toda essa transformação, né? O Midnight Gospel, ele foca já mais em temas mais existenciais e mais complexos, sobre a morte, a legalização da maconha, sobre questões religiosas, diversos temas que, quando adultos e um pouco mais curiosos, a gente decide parar para devanear sobre, né? E um dos motivos pelos quais, obviamente, eu fiquei muito ligado com esse projeto é porque ele saiu 2-3 dias depois que eu lancei o Sutilmente, o primeiro episódio do Sutilmente. E eu não tinha a menor ideia dessa animação. Eu nem sabia que o Pendleton Ward tava para lançar uma animação na Netflix. Isso foi tipo um presente para mim. E parar para ver agora toda essa coisa dele focar na questão do podcast, do formato do podcast, dele focar nessa questão existencial e dele usar da animação como recurso para expor a ideia dele, é a fórmula para dar certo, pelo menos para alguém como eu, né? Puta merda, galera, vocês viram isso? Eu fui devorado e mesmo assim eu tô aqui, são e salvo. Muito, muito obrigado, habitantes do multiverso, por acompanharem o Midnight Gospel. Quanto ao meu único inscrito, Hernog Jenson, eu vivo por você. Você é a razão de eu acordar de manhã com um sorriso no rosto. Então, continue ligado, Hernog. Te vejo nos seus sonhos. Eu admito que para os desavisados, Midnight Gospel é uma animação um pouco difícil de digerir, porque ela foca em duas frentes. Uma que é a animação, onde a animação por si só vai estar contando uma história, você vai estar acompanhando o começo, meio e fim da trajetória desse personagem, o Clancy, nesse mundo. Cada episódio ele seleciona um mundo para visitar, e ainda assim, dentro disso, você vai estar vendo ele conversando, ele entrevistando alguém dentro desse mundo que ele tá, e os caras vão mergulhar num papo muito cabeça, muito imersivo, e essa dualidade de informações é um pouco complexa. Então eu diria que numa primeira sentada para assistir, você tentar focar no que você quer prestar atenção, no storytelling visual ou no storytelling da conversa, do bate-papo dos caras.
Mas enfim, isso aqui é um disclaimer. Eu realmente recomendo assistir. Eu acho lindo quando você percebe que não é só você aí nesse mundão que tá tendo o carinho e o desejo de aprofundar as reflexões e mergulhar nos temas mais complexos da vida e de uma forma tão linda, né? Eu parei para dedico um podcast inteiro pro Midnight Gospel justamente por causa disso, não só porque eu sou fã do formato, do estilo, mas é porque eu respeito e eu acho que isso é um dos movimentos mais honestos que podemos tentar ter agora, que é o aprofundar o intelecto, aprofundar as reflexões, aprofundar nossa capacidade de criticar a realidade e a existência humana como um todo. As pessoas não estão ouvindo. O que elas podem fazer? Você tem alguma ideia? E quanto a essas pessoas que ainda estão sem teto depois de terem a casa queimada, seja essa uma casa metafórica ou literal, elas devem estar se sentindo totalmente desconectadas e solitárias. A questão é, o que elas podem fazer? Com quem as pessoas falam quando elas não têm ninguém? Só para vocês entenderem um pouco mais do backstory do The Midnight Gospel, essa animação, como eu falei, foi criada por Pendleton Ward e o Duncan Trussell. Eu tô esquecendo o nome dele, peço perdão. Duncan Trussell. E essa animação foi inspirada pelo podcast que esse Duncan Trussell tem, que é o Duncan Trussell Family Hour. Ele é um comediante, né? E eu parei para escutar um pouquinho o podcast dele, tem um pouquinho dessa vibe psicodélica que a animação tem. E eu achei muito interessante ver como ele decidiu expandir o formato dele, o formato que ele já tinha dentro do meio de podcast, ele decidiu expandir para o formato de animação, mas ainda manter fiel essa questão do podcast, essa questão de que o episódio é um papo, uma conversa. E eu acho que essa coisa do conversar, essa coisa do dialogar e essa coisa de elaborar melhor as teorias e reflexões que a gente tem com outras pessoas é uma questão chave para a gente expandir e agregar nosso conhecimento, sabe? Falar dessas questões mais abstratas, que muitas vezes parecem não ser tão pertinentes no dia a dia, no entre aspas, cotidiano, é muito valioso. Realmente, essas questões filosóficas sobre quem somos, como lidar com a morte, o que significa existir, quem sou eu em toda essa consequência toda que foi o Big Bang, sabe? Todas essas questões, é interessante a gente parar para refletir sobre isso, porque quando vem uma animação como essa que abre uma vírgula para falar sobre isso, para mim eu sinto que a gente tá deixando claro que, tipo, gente, precisamos falar sobre isso, precisamos ter esses momentos de loucura e mergulhar nos papos doidos, porque a vida não é só esse dia a dia, a vida não é só você ter essa independência financeira, ter essa estrutura financeira para alcançar o seu sonho, ou para ter um trabalho bem sucedido, para poder construir uma família, não sei o que. Isso é uma base boa, isso é um pensamento legal, uma estrutura que funciona, talvez, mas não é só isso que se faz a vida. E cada dia que passa, cada era que passa, a gente tem mais tempo para ficar olhando para os céus, para as estrelas e ficar falando, por que de tudo isso? E quando você para refletir, quando você para devanear sobre essas coisas, você vê que tem estudos milenares já entrando nesses temas, já querendo falar sobre esses temas. Então a gente não pode esquecer disso, é importante. Midnight Gospel, para mim, só reafirmou a importância que é a gente se lembrar dessas questões, de se perguntar e não ter medo, sabe? Não precisa transformar essas dúvidas e essas reflexões em crises existenciais, sabe? Tenta procurar respostas, tenta achar o que funciona melhor, ver que o mundo está repleto de filosofia, de pensadores pontuais, como diz o meu amigo Lucas Cabeça. Então,
Vamos coletar mais informação, vamos expandir mais a nossa consciência e vamos se perguntar o porquê disso tudo. O porquê disso tudo. Então as pessoas veem essas merdas e pensam: eu só vou começar a planejar minha morte quando eu ficar doente. Antes disso não precisa. Com base na minha probabilidade de morrer, eu acho que eu tenho tempo pra planejar isso mais pra frente. Que, na minha opinião, é um absurdo. Você pode ter alguns momentos de clareza, mas nesses momentos de clareza, a família normalmente fala de como tudo era no passado. Não quer falar sobre a possibilidade de morte ou sequer ser cremado. Eu me empolgo, eu sei que eu me empolgo, mas a animação é um prazer meu, é uma paixão que é indescritível. O poder de você pôr tudo que você está sentindo, tudo que você está pensando num formato que é exclusivamente teu. Você está transformando a realidade na forma que tu vê, sabe? É uma coisa que é surreal pra mim. E eu espero um dia poder fazer uma animação, eu espero um dia poder criar algo que vocês, meu querido público, e outras pessoas sentem e assistam e falam: caramba, é assim que esse cara vê esse mundo, obrigado por dividir um pouco a sua visão do mundo. Pra gente colecionar, né? Mas enfim, acho que já falei bastante sobre tudo isso. Eu realmente eu quis dedicar um episódio pra falar dessa animação, porque não ia ter como. E eu me sinto bem, admito que eu tô a fim de fazer mais episódios assim. Me falam se vocês estão curtindo ou não, tipo, uns episódios, porque eu não vou só filosofar sobre questões mega complexas, né? Eu quero também poder falar de baboseira, quero, obviamente, com meu jeitinho carinhoso de ir além, assim, e pensar demais. Mas quero poder falar de coisas assim, quero fazer um episódio especial falando de Hora de Aventura. Depois me fala aí o que vocês acham. Mas eu quero, antes de encerrar, eu quero recomendar algumas coisinhas aqui. Gostaria de recomendar para vocês um episódio de Hora de Aventura para vocês assistirem, e até mesmo para contextualizar quem é Pendleton Ward, porque eu gosto tanto dele. Então eu recomendaria assim: se você quiser parar para assistir um episódio que chama O Cometa, esse episódio ele é muito contextualizado com toda a narrativa da história, mas eu te juro, pode parar pra assistir como se fosse uma peça única, com o objetivo de se abstrair, tá meio confusa, sem fazer sentido, mas põe um fonezinho de ouvido e mergulha e só vê, só sente um pouco. Eu vou adorar saber que vocês fizeram isso, mas também é a escolha de vocês. Outra coisa que eu também queria falar é os recadinhos finais. Esse aqui são os recadinhos finais que eu ainda tô pegando o jeito de entender todo o formato, tá? So bear with me. Mas outro recadinho é que eu queria convidar vocês, como eu falei, a importância de se expressar. Então eu quero convidar vocês. Muitas pessoas têm escutado meus podcasts e vindo mandar mensagem, vindo elaborar diálogos com base no que escutaram do que eu falei. E eu quero falar que eu quero alimentar isso. Então saibam que eu tenho um e-mail especialmente para isso, que chama sutilmente.notoria@gmail.com, notória sem acento. E lá, se vocês quiserem me mandar e-mail falando sobre devaneios, ideias para pautas, o que for, vocês são muito bem-vindos. Eu encorajo isso porque eu quero fazer. Uma das minhas metas nesse momento é expandir a consciência humana. Como uma consciência qualquer, eu tenho a ambição, o desejo de ajudar a expandir a consciência humana do jeito que for, do jeito que eu conseguir. Muito obrigado por escutarem até aqui. É um prazer poder ligar o microfone e devanear dessa forma. Que você fique bem, que tudo fique bem e até a próxima. Um abraço, um beijo e tchau, tchau! Uma produção musical.